Nós vamos agora, irmãos, meditar um pouquinho na palavra, vamos refletir um pouco naquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia para Tiago, capítulo 5 do livro de Tiago. Amém? Eu vou ler só um versículo desse capítulo 5 de Tiago, para a gente refletir um pouquinho, a gente pensar um pouquinho naquilo que Deus tem para a nossa vida através desse texto. Eu gosto muito dessa passagem, né? Eu já preguei muito sobre esse assunto, como também do contexto dessa passagem. Tiago capítulo 5, a gente vai ler só o verso 17, que está escrito assim. Tiago 5, verso 17. Tá? Para quem tem mais dificuldade de achar, vem Hebreus, depois de Hebreus vem Tiago, né? Está entre Hebreus e 1 Pedro. Então Tiago capítulo 5, verso 17, ele vai nos falar assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Eu vou repetir o verso. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Só essa parte é suficiente para nós. Olhando esse texto aqui, irmãos, eu estava pensando que, graças a Deus, que os retratos que nós temos na Bíblia são de pessoas semelhantes a nós, pessoas como nós, né, que passaram também por lutas, que passaram também por dificuldades, né, que na verdade não eram super-homens, super-mulheres, eram pessoas normais como nós. Então eu fico pensando que assim nós podemos nos identificar com essas pessoas. E eu imagino que é isso que Tiago, ele quer destacar aqui no texto que nós estamos considerando. Ele fala que Elias, ele mostra que Elias, ele orou, ele era sujeito, ou seja, ele era sujeito às mesmas paixões que nós, né? E aqui nós entendemos que Elias, ele foi um homem que também enfrentou desafios de várias formas, de vários tipos, e ele mostrou diferentes reações diante dos desafios que sempre ele estava enfrentando. Eu quero até inclusive sugerir a você que leia um pouco, né, a primeira carta de Reis, no capítulo 18, vai falando a respeito das experiências do profeta Elias. Inclusive eu quero que você deixe aberto lá também, 1 Reis, no capítulo 18. E você pode aprender muito a respeito da experiência desse profeta chamado Elias. E Tiago, irmãos, Tiago coloca o Elias como exemplo, porque Elias, ele era um homem de oração, era um homem que orava, era um homem que vivia em vida de oração perante o Senhor. Então eu quero pensar com os irmãos hoje em pelo menos 2 momentos em que Elias orou, e o que é que nós podemos aprender com a oração de Elias. Eu não estou querendo dizer que oração é algo que você precisa ter um dicionário debaixo do braço, que você precisa escolher palavras bonitas, coisas floreadas, não. Oração é algo muito simples, mas também na simplicidade que é a oração, muita gente se perde dentro da simplicidade da oração. Então vamos pensar em 2 momentos em que ele orou, e o que a gente pode aprender com isso aqui. A primeira coisa que a gente vai ver, lá no 1 Reis capítulo 18, a gente vai ver que Elias, conforme o Tiago fala que ele era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, a gente vai ver o desafio de Elias, primeiramente, lá no Monte Carmelo, né? Ele enfrentou um desafio tremendo lá no Carmelo. Eu não vou ler o texto, claro, com os irmãos, mas eu vou pensar em alguns versículos salientes desse capítulo 18 de 1 Reis.
tá? Deixa sua Bíblia aberta aí. A gente vê aqui no capítulo 18 de 1 Reis, que a situação do tempo de Elias, ela era tão pagã, ela era tão desastrosa quanto nos dias de hoje. Naqueles dias, irmãos, havia bastante religiosidade, porém, nenhum compromisso com o Deus da Bíblia. E isso a gente pode perceber nos dias que nós vivemos também. A gente vê nesse capítulo 18, vamos contar um pouquinho da história. O rei Acabe, ele acusa Elias de ser o perturbador de Israel. E quando Elias ele ouve essa acusação do rei Acabe, o que ele faz? Elias ele aproveita da oportunidade dessa acusação de ser o perturbador de Israel, e Elias então ele desafia o rei a um encontro lá no monte chamado Carmelo. Eu fico pensando, irmãos, que Elias ele não tinha medo de desafios, por isso ele desafiou, não foi uma pessoa qualquer, ele desafiou um rei, porque o rei o acusou de perturbador, de arruaceiro, né? Então ele não tinha medo desse desafio, porque ele conhecia ao Senhor, ele conhecia ao seu Deus, ele sabia que Deus era o único, por isso ele lançou o desafio ao rei Acabe. Você gosta de desafio? Tem gente que gosta de desafio, mas tem pessoas que se vê horror dos desafios. Mas, irmãos, no nosso dia a dia, nós estamos sempre suscetíveis aos desafios. Dia após dia nós temos um desafio diante de nós. É como gostam de dizer algumas pessoas, matando um leão por dia. Mas Elias ele tinha realmente coragem para fazer o desafio. Então a gente vai ver aqui no capítulo 18 de 1 Reis, o versículo 26 ao versículo 29, que o rei Acabe ele topou o desafio que Elias havia feito, para que fosse no alto do monte Carmelo para orar, para buscar, cada um buscaria o seu próprio Deus, e o Deus que respondesse por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Nós vamos perceber que, você vai perceber aqui, a gente vai ler o verso 26 ao verso 29, e você vai reparar aqui a futilidade das orações do sacerdote de Baal. A gente vai ver que foi realizado ali um culto de oração, um culto, irmãos, que durou 3 horas. Você já participou de um culto de oração 3 horas? Talvez são poucos, ou talvez ninguém tenha participado de um culto de oração durando 3 horas. Nosso culto de oração aqui, daqui a pouco está terminando o nosso culto aqui. Mas um culto de oração que durou 3 horas e não resultou em nada. Olha só o versículo 26 até o versículo 29 da nossa passagem. Está escrito assim no verso 26 ao 29. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal. Baal era um deus, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamem em altas vozes, porque ele é um Deus. Perceba que é um Deus que em letra minúscula. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E o 29 fala assim: E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares
se oferecesse. Porém, não havia vozes, nem resposta, nem atenção alguma. Você percebe então as orações, a oração dos profetas de Baal? Eles gritavam, eles pulavam, eles se retaliavam com lanças, com facas, conforme era o costume deles. E não havia voz, não havia resposta, não houve resultado algum na oração que esses profetas de Baal levantaram diante do seu Deus. Aí, meus irmãos, chegou a oportunidade do profeta Elias. Elias, chegando a sua vez, diz o texto que ele chamou primeiro a atenção do povo. Ele refez o altar que estava em desuso, o altar que estava abandonado. Esse altar abandonado, na verdade, irmãos, que ele refez, era sinal de decadência espiritual entre o povo. O povo de Israel naqueles dias estava numa decadência espiritual, por isso o altar estava abandonado. Então era necessário que Elias chegasse, primeiro ele refizesse o altar. Eu quero considerar com os irmãos que o altar, quando a gente fala de altar, a gente não está falando desse espaço aqui, no lugar onde eu estou e os irmãos. Comumente a gente chama isso aqui de altar, na parte do púlpito. Mas o altar, na verdade, é aquilo que está, é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa atitude. São altares. Naquela época era costume construir altares em vários lugares, né? Abraão, Jacó, os profetas, os seus reis, eles construíram altares naqueles dias. Então ele refez o altar, ele preparou o sacrifício, encharcou aquele lugar, aquele altar, e cavou uma vala profunda, derramou água ali naquele lugar. E aí o que ele fez? Ele clamou o Deus Todo-Poderoso, ele clamou o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus soberano. E quando ele clamou, irmãos, o que aconteceu? Deus mandou fogo do céu, e o fogo que veio naquela vala que estava cheia de água, lambeu toda aquela água. Era a resposta, era o sinal de Deus. E diz o texto aí, que naquele momento todos gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles se curvaram, se renderam ao Senhor, ali naquele monte, naquele lugar. Mas o que eu quero considerar com os irmãos, quanto a esse fato que, de forma bem abreviada, para pensar com os irmãos, o que havia nesta oração que agradou a Deus. O que agradava a Deus naquela oração que o profeta Elias fizera lá naquele lugar? Vamos considerar algumas coisas aqui e vamos olhar para a nossa maneira de orar, se a nossa forma de orar tem agradado a Deus. Veja em primeiro lugar, irmãos, que Elias, ele estava preocupado principalmente com a honra de Deus, e isso agradava ao Senhor. Quando Elias orou, ele mostrou que ele estava preocupado com a honra de Deus, ele estava preocupado com a relação de Deus com o seu povo, ele estava preocupado, irmãos, com o seu povo que havia esquecido do Senhor. Olha o versículo 27 da passagem de 1 Reis 18, versículo 37, nós lemos assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então ele estava preocupado com essa realidade aqui. Ele estava preocupado principalmente com a honra de Deus. E nós, irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós precisamos de pensar primeiramente em que Deus seja honrado com a oração que nós fazemos. O profeta Elias queria que Deus fosse honrado naquele momento, porque havia somente ele, diante de 450 profetas profanos, só ele, não tinha mais ninguém do povo de Israel ali, só Elias naquele lugar, e ele queria que o nome de Deus fosse honrado. Ele estava preocupado com a relação que o povo tinha com Deus, porque o povo havia esquecido do seu Deus. Então este era um motivo
né, de uma oração que agradava a Deus. Ele queria ver Deus sendo glorificado. Mas em segundo lugar, Elias estava preocupado, irmãos, com a expansão da falsa religião. O versículo 22, ele vai nos falar o seguinte, o verso 22 da nossa passagem: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Veja que Elias, ele estava preocupado com a expansão da falsa religião que estava expandindo, estava crescendo, estava tomando lugar em Israel naqueles dias. Aí a gente fica pensando, eu fico pensando que ele queria que o povo soubesse que Deus era o único Senhor em Israel. Era o que ele queria. E eu fico pensando, irmãos, como nós nos sentimos quando nós vemos e ouvimos, né, que tantas aberrações em nome da religião. Hoje, mais do que nunca na história, a gente tem visto aberrações aí em nome da religião, em nome do próprio Deus, sendo feito em nossos dias. Como que é que a gente se sente diante de situações assim? Como é que a gente faz? Mas Elias estava orando, mas pensando nisso, com essa preocupação. E por isso ele orava para que Deus mandasse fogo ali, mostrasse o seu sinal naquele lugar. Mas em terceiro lugar, Elias, ele queria que o povo soubesse que ele era servo de Deus, e que ele não era o perturbador de Israel, mas que ele era o servo de Deus, que ele era o representante dele, e que de fato não era ele aquele que estava perturbando Israel. Então é importante a gente pensar nisso, irmãos, que Elias queria mostrar, mas mostrar com sinais, aquilo que ele era. Como que é que nós agimos diante das pessoas que estão diante de nós? Nós queremos mostrar que somos servos do Senhor, que somos o povo do nosso Deus. Como cristãos, irmãos, nós professos, nós não devemos nos enganar. Porque tem muito crente que está enganado, pensando que Deus vai responder às suas orações só porque você ora em nome de Jesus. É verdade que essa é uma forma correta de nós orarmos em nome de Jesus. Mas nós não vamos nos enganar pensando nisso, né? Achando que Deus responde às nossas orações simplesmente porque nós oramos em nome de Jesus. Então, de lembrar que o Salmo 66, o versículo 18, ele diz assim: se eu, no meu coração, se eu ocultar o pecado, o Senhor não me teria ouvido. É o Salmo 66, versículo 18. Se no coração eu contemplar a vaidade ou o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Davi falou isso. Então tem muita gente que vive pecando, vive fazendo coisas que não agradam ao Senhor e quer que Deus responda a oração. Não é obediente e quer orar em nome de Jesus e ver resposta de oração. Não vive uma vida sujeita a Deus e quer que Deus responda às suas orações. Ele não vai responder. É por isso que os profetas de Baal não tiveram respostas, porque eles não estavam servindo o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Mas Elias, ele estava buscando um Deus verdadeiro. Então há muito mais do que isso, né? Mas o segundo lance da vida do profeta Elias, lembre-se de Tiago 5,17, que eu li aqui como pano de fundo da nossa palavra, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses. O segundo lance da vida de Elias vai do capítulo 18, do verso 41 até o verso 46. A gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. Este homem que desafiou os profetas de Baal lá no Carmelo, ele agora, irmãos, embora não chovesse durante 3 anos e 6 meses, ele sabia que Deus tinha uma promessa. Ele estava confiante na promessa do seu Deus. Isso que eu quero considerar com os irmãos agora. Elias, ele tinha confiança que Deus iria enviar a chuva, que Deus já havia prometido isto
ao profeta lá no capítulo 18, no primeiro versículo, 1 Reis 18, versículo 1, está escrito assim: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, ouvi a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, lá no primeiro versículo do capítulo 18, Deus já havia feito a promessa para Elias. E Elias estava guardando em seu coração esta promessa. A promessa que ele mandaria chuva sobre a terra. Quem orou para que não chovesse? Elias. Mas ele estava confiante de que o mesmo Deus que deteve a chuva por 3 anos e 6 meses, era o mesmo Deus que mandaria a chuva sobre a terra. É interessante perceber, irmãos, que foi o próprio Elias quem ouviu o ruído da chuva. Não foi o rei Acabe, não foi o povo, não foi os servos que andavam com Elias, mas quem ouviu o ruído da chuva foi o próprio Elias. Ou seja, Elias estava sintonizado com aquilo que Deus estava fazendo. Você já pensou nisso? Na possibilidade de estar sintonizado com o Senhor? A nossa vida como cristãos é assim. Nós precisamos estar sintonizados com o Senhor. Uma palavra bem moderna, estar ligado com o Senhor. Porque Deus, aquilo que a gente pede, nós precisamos de buscar os sinais. O Elias subiu para o cume do monte, para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor em oração. Qual é a nossa reação quando há um desafio? O primeiro desafio que Elias enfrentou foi lá no Carmelo, que nós já falamos aqui. O segundo desafio era este aqui, da chuva que não vinha, da falta de chuva que estava causando escassez de alimento. Houve fome na terra, houve desgraça no mundo inteiro daquela época. Mas Elias ele estava pronto para aceitar esse desafio. O versículo 36 e 37, eu volto a ler o verso 36, que eu li o 37. O 36 e o 37 vamos colocar assim. Veja só, irmãos. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, que eu orei para que não chovesse. Responde, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então Elias, ele orava naquele momento dessa forma aqui. Ele aceitou esse desafio. O desafio da oração foi em público, quando ele orou lá, diante dos profetas de Baal, no Monte Carmelo. Ele orou publicamente. Mas agora, quando ele orava para que chovesse, para que Deus mandasse chuva, ele estava sozinho lá no cume do monte. Antes eram 450 homens que estavam com ele, desafiando a si. Mas agora ele estava lá no cume do monte sozinho, orando ao Senhor. Ou seja, é o mesmo Elias. Deus quer, irmãos, que entremos na presença dele com ousadia. Como é que você entra na presença do Senhor? Com ousadia, mas também, como vimos aqui, com humildade. Você lendo o texto todo aí, você vai perceber que quando Elias orou, ele não ajoelhou aí, mas ele agachou, e ele meteu a sua cabeça entre os joelhos, ele ficou ali curvadinho, emboladinho ali no alto do monte, e ali ele clamava ao Senhor humildemente diante do Senhor, e ele buscava a Deus daquela forma aqui. O que aprendemos, irmãos, dessa oração, ou pelo menos quais atitudes que ele teve, nós podemos aprender. Nós não sabemos as palavras
que ele usou, mas nós podemos aprender da sua atitude. Primeiramente, a primeira atitude de Elias é que ele estava confiante na promessa de Deus. Apesar de ainda não haver chovido sobre a terra, ele sabia e ele esperava o sinal do Senhor. O versículo 41 mostra que ele esperava o sinal da parte do Senhor. O verso 41 fala assim: então disse Elias a Acabe, ao que ele falou para o rei: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Olha que desafio este Elias, irmãos. Ele falou para o rei: sobe, come e bebe, porque eu já ouço sinais, eu ouço ruído de abundante chuva. Ou seja, o rei estava numa festa, ele falou: come, bebe, regala-te. Mas pensa, eu já ouço ruído de abundante chuva. Isso que ele falou para o rei naquele momento, segundo o versículo 41 da passagem que a gente vê. Então a gente percebe que o Elias, ele estava confiante na promessa do Senhor, mesmo sem saber. Já falou: eu ouço o ruído de abundante chuva. Segundo, ele estava vigilante. O verso 43 vai mostrar a vigilância de Elias. Presta atenção no versículo 43. E disse ao seu moço, ao rapaz que andava com ele falou assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Percebam, irmãos, que Elias ele estava vigilante. Ele disse: olha para a banda do mar. Isso aqui me chamou a atenção, essa expressão aqui: olha para a banda do mar. O que me chamou a atenção, irmãos? Que quando nós esperamos a resposta de Deus, nós precisamos estar dispostos, ou seja, preparados para ver qualquer sinal. Tem gente que ora, mas não está esperando o sinal da sua oração. Isso aqui me faz lembrar de uma certa vez, quando Pedro, ele havia sido preso, né? Pedro e o seu companheiro estavam presos. Os irmãos estavam orando em casa, e eles oravam, buscavam a Deus, aquela coisa, orando pelo Pedro. E Pedro foi livre da prisão. Quando Pedro foi livre, ele bateu na porta da casa. Aí veio lá uma menina, uma moça, chegou da porta, viu Pedro e assustou, correu para dentro. Ela não esperava que Pedro estivesse livre. Todos ficaram apavorados. É o espírito de Pedro que está aqui. Mas eles não estavam orando para que Pedro fosse livre? Às vezes isso acontece com a gente. Está orando, está buscando a Deus, mas não está pronto para ver os sinais daquilo que Deus ele vai fazer, que ele está pronto para fazer, né? Então, como Deus falou para Abacuque, né? Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eu estou terminando, irmãos. Elias, em terceiro lugar, ele estava persistente na oração. O texto aí nos fala que 7 vezes o servo de Elias voltou para ver se havia algum sinal de chuva. 7 vezes Elias mandou que ele fosse lá. Isso aqui demonstra o quê? Era sinal de persistência. Ele não desistia de esperar no Senhor. Volta lá. E a 7ª vez que ele voltou trazendo uma novidade. Ele olhou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias viu que estava bonito para chover. É o que diz o texto lá, né? Ele viu que estava bonito para chover. O verso 44. Vai chover, realmente vai chover. A espera valeu, a espera compensou. Buscar ao Senhor valeu a pena para Elias. Irmãos, eu creio que Deus, Ele quer nos desafiar outra vez sobre a nossa vida de oração. Dia após dia Deus coloca um desafio diante de nós, e nós precisamos de abraçar esse desafio de buscar a Deus em oração. Vale a pena. Se você enfrentar um desafio hoje, pode estar pronto que amanhã pode vir um outro desafio. Mas ore, mas persista, mas vigie, mas esteja esperando que Deus vai fazer. Nós estamos orando conforme a vontade de Deus,
Nós queremos ver Deus glorificado, queremos ver o nome do Senhor glorificado na nossa vida. Continuemos orando, continuemos buscando ao Senhor, porque vale a pena. Valeu a pena você estar aqui hoje na casa do Senhor. Pode ter certeza disso, valeu a pena você estar aqui hoje. Deus vai abençoar a sua vida. Pensa na vida de Elias, desse profeta que buscou ao Senhor. Amém? Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por essa bênção que Ele tem nos concedido. Não sei qual é o desafio que você tem para amanhã, para hoje, no seu dia a dia. Não importa o nome do seu desafio que você tem, mas você tem um desafio. É o momento agora de nós colocarmos nosso desafio diante do Senhor. Eu gostaria de convidar os amados irmãos, vamos ficar em pé. Nós vamos agora, em nome de Jesus, colocar os nossos desafios diante do Senhor. Talvez o seu desafio seja o seu filho, né, que está lhe dando trabalho, seja os seus pais que têm uma dificuldade, seja a sua família, não sei o que. Talvez seja no seu setor de emprego, no setor de trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade. Não importa qual é o desafio que você tem. Eu gostaria que nesse tempo você leve diante do Senhor esse desafio que você tem. Eu vou orar, mas você vai orar também. Senhor, o meu desafio é este. Fala o nome do seu desafio agora. Não importa com quem está do seu lado aí não, mas fala o nome do seu desafio agora. Senhor, o meu desafio é este, que eu deixo diante do teu altar. Eu quero ser como Elias. Eu quero vencer esse desafio no teu nome. Você não está diante de 450 profetas falsos, não. Você está diante de Deus verdadeiro. Você não está diante de Baal, que é surdo, cego, mudo. Mas você está diante de um Deus que ouve, fala e age. Então vamos buscá-lo agora. Comece a falar com Ele. Comece a clamar. Leve o seu desafio diante dEle. Em nome de Jesus. Fala com Ele. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença. Tu conheces, ó Pai, a vida desse povo que abre a boca diante do Senhor para apresentar o seu desafio. Ó Deus, quem sabe, ó Pai, o desafio de alguém aqui nessa noite seja, ó Pai, as lágrimas que tem derramado, ó Deus, por causa de um filho, por causa de um parente, por causa, ó Pai, de uma situação que tem afligido, uma situação, ó Pai, que tem causado, ó Pai, transtorno na vida, Senhor. Ó Deus, não importa o nome desse desafio, Senhor. Ó Deus, quem sabe seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, esse desafio que está sendo nomeado por esses irmãos agora, ó Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, ó Pai. Faz, ó Pai, que esse desafio caia por terra, em nome de Jesus, que ele seja vencido, que ele seja derrotado pelo Teu nome, Senhor. Nós, ó Pai, em nome de Jesus, queremos desafiar as hostes das trevas. Sai em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que todas as muralhas caiam por terra, ó Pai, para que Tu sejas exaltado, Senhor. Envia a Tua bênção, envia a vitória, manda fogo do céu para consumir toda a traça, para consumir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toda a cerca, toda a muralha que o inimigo tem armado contra este povo, Senhor. E conceda a vitória que tem sido buscada, Senhor. Da persistência, Senhor, da vigilância, Senhor, da confiança, assim como Elias viveu, Senhor. Ó Deus, ajuda o Teu povo a aprender, que aprendamos como Elias aprendeu, como Elias viveu, Senhor, e foi vitorioso, Senhor. Ó Deus, concede graça para essa igreja, para esse povo, Senhor, e ajuda para cada um chegar no seu porto seguro, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, Senhor. Nós ministramos a vitória, nós ministramos a bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e ministra para ela. Eu ministro vitória sobre a sua vida. Olha para ele que está do seu lado, ministra sobre ele. Eu ministro vitória na sua vida. Fala para ele em nome de Jesus. Ministra a vitória. A Bíblia diz que nós devemos levar a carga um do outro. Ministra sobre ele. Você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para ministrar a vitória, para ministrar o fracasso do diabo, o fracasso das trevas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levante suas duas mãos para cima, irmãos. Levante suas duas mãos para o alto, bem alto. Agora aplauda o Senhor, bem forte. Bem forte. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele te dá a vitória nessa noite. Alcança. Segura a vitória. Em nome de Jesus. Segura a vitória. Em nome de Jesus. Toma posse dessa vitória. Para a glória do Senhor. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Tome posse dessa bênção, irmãos. Viva assim, em nome de Jesus. Viva como vitorioso. Saia daqui como vitorioso nessa noite, em nome de Jesus. Não saia com a cabeça baixa, não saia como derrotado, mas saia como vitorioso. E volte para contar a vitória sua, em nome de Jesus. Amém? Com isso nós estamos encerrando nosso culto essa noite. Espero que você tenha sido abençoado. Eu estou abençoado. Quem está abençoado, diga amém. Graças a Deus. Estamos encerrando, lembrando os irmãos que sábado nós temos culto da mocidade. Para isso que eu vou dizer que é o último culto da mocidade do ano. Então os jovens, adolescentes que estão aqui, venham para esse culto de despedida aí dos jovens, aí, que está sendo preparado para o próximo sábado. Vai ser bênção para todos os jovens e adolescentes, às 19 horas. Aí domingo pela manhã, nós temos a assembleia. Você que é membro da igreja, que é batizado, está compromissado com a igreja, deve estar aqui domingo pela manhã, 9 horas, né, pastor? Às 9 horas. Porque normalmente a escola dominical é 9h30. Mas domingo nós temos essa assembleia dos membros da igreja às 9 horas da manhã. E às 19 horas nós temos mais um culto na casa do Senhor. Vamos estar na casa de Deus, se possível trazendo mais alguém com você. Vamos pegar esse hábito, convidar lá alguém dentro de casa lá, que está paradão dentro de casa, para vir para a igreja, um vizinho, um parente, para estar aqui. Nunca querer só para nós, vamos querer para os outros, vamos trazer em nome de Jesus. Então domingo às 19 horas. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar com oração? Pai, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua bondade conosco. Obrigado pela tua fidelidade que dura para todo sempre. Ó Deus, pelas orações feitas, e cremos que a resposta está pronta para o nosso coração, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, confiados que a resposta que nós buscamos, o Senhor já está preparando para o nosso coração. Que tenhamos um final de semana abençoado, enriquecido da tua presença, e que não nos falte a tua graça. Leva-nos, Pai, dá livramento para cada um no retorno para casa. Nós oramos, nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Agora que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações e os frutos do Espírito Santo esteja sobre cada um dos irmãos, com toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.